Bom dia. Essa reflexão de hoje é aqui em Campos de Jordão e é para o espaço do Evangelho. E o assunto de hoje é justificando desacertos. É do livro Um Modo de Entender. Então vamos refletir juntos uma carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, o que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. A palavra justificar, no dicionário, diz que é provar a inocência, dar fundamento a, mostrar que algo ou alguém está certo ou está com a razão. Hoje, Hamed nos convida a assumirmos as nossas responsabilidades pelas nossas escolhas. Muito bem. E o trabalho de hoje é trazer Deus, que muitas vezes o nosso inconsciente nós deixamos que ele more lá longe, em algum misterioso canto lá do universo, além das estrelas da Via Láctea, e por exceção visita a nossa Terra. Nós queremos hoje despertá-lo dentro de nós mesmos. A frase que Hamed nos fala, que nós costumamos dizer muitas vezes, é a vontade de Deus. É um antigo chavão que nós usamos para justificar, para provar a nossa inocência. Como diz o dicionário, diante de tudo aquilo que não queremos admitir ou queremos negar participação na escolha. Então utilizamos, diz Hamed, para não assumir compromissos de mudanças, né? Existe essa frase que eu falo sempre, mas é uma frase que, para mim, é importante. Quem não quer mudar para não sofrer, acaba sofrendo muito para mudar. É do livro Sucesso é Ser Feliz, do Dr. Robert Chiachik. Muito bem. Caminhos, amigos, quantos deles existem? Na estrada da nossa vida, nós construímos o caminho do amor com infinitos passos. Muitos passos que nós escolhemos nos desviaram os olhos do caminho correto, daquele que nos leva ao nosso Pai, aquele que nos leva a Deus. São escolhas. Tomamos aí atalhos, né? Para chegarmos mais rápido, com menos esforço. É a lei do menos esforço que nós temos, né? E por fim terminamos dizendo, foi Deus que quis assim. E Hamed chega a perguntar, foi mesmo? Ele exemplifica, por exemplo, com as calamidades, né? Consequência de nós destruirmos as matas e as florestas, de poluirmos as águas do planeta, de contaminarmos as florestas, a atmosfera com gases letais. E como consequência dessas escolhas e decisões equivocadas, acontecem o quê? Secas horríveis, estiagens, ventanias devastadoras, ciclones destruidores, excesso de chuvas, subidas de maré, desabamentos causados por grandes enchentes. E depois repetimos, né, por aí. Tranquilos e inconscientes. Não temos nada a ver com isso. É a vontade de Deus. Ou como espíritas nós falamos, tudo isso faz parte deste mundo de provas, expiações, é meu karma. Né? Este capítulo ele nos pede a reflexão das palavras que nós proferimos. Hamed nos lembra que as palavras possuem um caráter sagrado através do versículo que ele escolheu para iniciar o capítulo. Não sai dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Efésios 4, 29. Aí Paulo está nos ensinando, né? Não só aquele povo, mas a nós, o cuidado do primeiro dos mandamentos das antigas escrituras que já advertia. Não pronunciará em vão o nome de teu Deus. Justificar desacertos, colocando Deus como responsável pelas nossas escolhas. Queridos, chamemos para nós a responsabilidade pela nossa vida. Enquanto nós permitirmos pensar que alguém é responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso, pela tristeza, pela felicidade, nada poderemos fazer a esse respeito. Mas quando nós assumirmos
a responsabilidade de tudo que acontece são fruto das nossas próprias escolhas, então nós estaremos dando a nós mesmos o poder de provocar mudanças ao nosso favor. Paulo mesmo disse que fez por ignorância, assumiu a responsabilidade, perdoou a si mesmo, entendeu humildemente a sua ignorância, mas entendeu, veja bem, que cada dia é sempre uma nova oportunidade de evolução, uma nova chance de fazermos novas escolhas. Hamed, no Renovando Atitudes, nos ajuda dizendo que, efetivamente, nosso caminho atual é o melhor que nós podíamos escolher, porque, em verdade, optamos por ele, naquela época, segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Então, queridos, aceitemos, sem condenação, todos os caminhos que nós percorremos. Todos eles foram válidos, se aprendermos a extrair elementos educativos, se usarmos cada desacerto como um tijolo que podemos usar para edificação, para a construção de nós mesmos. A vida não perdoa quem apenas enxerga problemas. E hoje, atualmente, as pessoas ficam enxergando problemas. É importante que nós procuremos as soluções. Está na hora de parar de justificar e começar a realizar. O John Lennon, um dos Beatles, escreveu: a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. Atitude, coragem para ver que por que vivemos ignorando o significado dos nossos atos e impulsos, desvalorizamos o nosso processo evolutivo. Trazer para a nossa consciência que tudo que nos cerca é reflexo de nós mesmos. São criações nossas, que materializamos com os nossos pensamentos e convicções muitas vezes íntimas. Hamed fala de diversas situações que estamos distanciados muitas vezes da ética no nosso dia a dia mesmo. Em decorrência disso, sofremos sérios desarranjos emocionais e ou psicológicos, onde escolhemos atalhos para compensar aquela pressão do desequilíbrio interno. E no final, alegamos que é a lei divina, cobrando o passado delituoso, atraindo obsessores, usando a vantilização do nome de Deus. Queridos, nós não somos marionetes movidas por meio de cordéis e manuseadas ocultamente por forças misteriosas e fora do nosso alcance. Nós estamos sempre escolhendo onde, como e com quem conviver. Hamed nos ensina que o livre-arbítrio significa a capacidade de pensar e também de agir. E vontade é sinônimo de arbítrio, um poder de ação essencial nas nossas vidas. E o movimento, queridos, é de caráter introspectivo. Mergulhemos no mundo interno. Nós vamos descobrir caminhos que estão em desacerto. Aceitemos, nos perdoando, entendendo que o erro não deve ser considerado como uma perda definitiva, mas uma experiência de aprendizagem, que requer de nós tempo, prática, vontade e perseverança. Usemos cada vez mais Jesus, o nosso doce Rabi, o nosso mestre amado, que nos ensina a cada semana como participar da edificação, do levantamento do reino de Deus, aqui mesmo, no mundo de nós mesmos. Abraços fraternos.